A vida só existe com o corpo. Entender como ela é frágil nos ensina a amá-la. Mas o amor não está em prêmios, objetos, prestígio, números numa conta, listas de países viajados. Ele mora nas sensações. As cidades, a pressa, a internet nos fazem esquecer de que a vida acaba. É talvez por isso que a gente renuncia às sensações. O sentido da vida é sentir. Olá, seja bem-vindo a mais um vlog desse canal. E eu aproveito para te convidar que, caso você ainda não seja inscrito, então se inscreva, não deixa de deixar o seu joinha aqui do lado e o seu comentário para a gente entender se você está gostando desse tipo de conteúdo e se vale a pena para você. Bom, essa semana eu tô aqui em São Paulo, capital, e como a gente já sabe, Paulo capital é o lugar onde todo mundo vem para fazer negócios, para vender, para fazer relacionamento. E é uma semana muito especial porque eu vim no lançamento do livro de uma amiga, que é o livro da Andrea Kamizaki. Ó, chamei Essência do Pulsar. Ela tem um grupo de mentoria muito bacana de, de farmacêuticos, né, do mercado magistral, que para você que não sabe, e eu também não sabia, é da parte de manipulação, né, de fórmulas, da parte health. E é muito legal a gente acompanhar a vitória dos nossos amigos, né? De ver as coisas acontecerem de fato, de ver um sonho como esse saindo do papel e as coisas acontecendo exatamente da maneira que tem que ser. Eu acho que é muito prazeroso a gente viver esse tipo de momento. E é uma semana de dupla realização, né? A gente teve o Jogo do Brasil. Coloquei um recorte aqui para vocês do meu time lá esgoelando, porque queria ver a vitória. Isso faz a gente pensar uma série de coisas, né? Nesse coquetel que teve ontem na Livraria da Vila, a gente via todos os autores, são 17 coautores, felizes, realizados, celebrando propriamente dito esse feito, né? É um marco histórico na vida deles. E isso me coloca a pensar o quanto eu tenho celebrado as pequenas vitórias, sabe? O quanto você talvez tenha celebrado as pequenas vitórias. Às vezes a gente passa tanto perrengue no dia a dia, né? Tanta coisa acontece e a gente esquece de celebrar, de abrir um vinho com alguém, de fazer um brinde, de promover um jantar, ou simplesmente de combinar de fazer alguma coisa que faça sentido para comemorar esses momentos. E isso faz a gente pensar bastante no quanto a gente não está vivendo no aqui e agora, né? O quanto a gente está preocupado no futuro, nas coisas que vão acontecer, nas metas que não aconteceram. E tudo que passou, que já rolou, será que a gente se atenta, de fato, tudo que aconteceu? Será que a gente reconhece que já fez muita coisa, que talvez a gente esteja só preocupado em performar um personagem que vai transformar? Ai, quando acontecer tal coisa, eu vou comemorar. Ai, quando eu chegar lá, eu vou comemorar. Mas e o caminho, né? No fim do dia a gente só tem o caminho. É a única coisa que a gente tem. Não tem como chegar em algum lugar sem percorrer essa trilha. E isso faz um link de novo com o livro lá da Tamara Klink, que tem me tirado as noites de sono, assim. Eu tô para lá dos 70% do livro, mais ou menos. Eu vou deixar aqui alguns trechos para que vocês consigam ver. Mas ela tem trazido muito essa reflexão e eu acho que esse senso universal tem me trazido muito essa reflexão do quanto a gente esquece da jornada, do caminho e fica pensando nas possibilidades daquilo que vai ser ou daquilo que poderia ser, tirando, obviamente, 90% de coisas ruins e de pensamentos que a gente tem de coisas horríveis que podem acontecer, de problemas
que obviamente é o que faz com que a gente sinta ansiedade no dia a dia, e que na verdade não acontecem, né? Ó, faz um recorte aí de todas as coisas ruins, terríveis, mirabolantes que você já imaginou, quantas delas de fato realmente aconteceram? Nenhuma, né? Porque a nossa mente, ela tem uma capacidade gigantesca de criar cenários que não existem, só que a gente só cria pro lado ruim, a gente esquece de criar esses cenários pro lado bom. Isso, inclusive, ajudaria a gente a alcançar alguns patamares que a gente não faz, né? Simplesmente porque é muito melhor, a gente consegue ser mais rico em detalhes naquilo que vai dar merda e naquilo que é para ser muito bom, que a gente precisa imaginar e visualizar, a gente não consegue colocar a mesma riqueza de detalhes. Então começa esse vlog de hoje com essa reflexão aí. Durma com esse barulho. Hoje já é outro dia, eu tô aqui no escritório, mas queria contar uma história bem interessante que aconteceu ontem. Eu trabalho com vendas e eu tava ontem num coworking lá em São Paulo, inclusive as cenas do último vídeo foram disso, e eu fiz 3 reuniões diferentes, né? Então primeiro eu fiz uma reunião com uma indústria de urna funerária, caixão, isso mesmo, bem hypada, assim, bem diferente. Na sequência, eu fiz uma reunião de assessoria que eu dou para uma loja de caminhões, então falando das peculiaridades dos caminhões. E aleatoriamente, a reunião seguinte era uma reunião de venda para uma empresa que trabalha com sistema de pagamento e com Bitcoin. Beleza. Terminei, coloquei o meu tripézinho e fui gravar pro vlog. E aí, esse lance de gravar pro vlog é difícil, porque a gente fica um pouco tímido, mas o ambiente era bonito e eu queria aproveitar a cena, né? E gravei, falei. Aí uma senhora que estava ali sentada veio conversar comigo depois e falou: Puta, que legal, gostei do conteúdo, me passa o seu canal para poder assistir e tal. E aí a gente começou a conversar. E tem um tempo que eu venho pedindo assim sinais divinos de que tô no lugar certo, com as coisas certas, e até por um contexto interessante, né? Eu recentemente consegui reverter a diabetes que eu tive pós-Covid. E, obviamente, com a melhoria de saúde, prática de exercício físico, alimentação, mas para além disso, eu usei algumas técnicas que desde os 14 anos eu estudo, de radiestesia, radiônica, e que é algo que não é muito conhecido, né? Apesar de vários terapeutas usarem essas frentes, não é algo que é super conhecido. E essa mulher sentou ali e a gente começou a conversar. Eu perguntei qual era o negócio dela e tal, e ela falou que, além de ser uma agente imobiliária, ela estava começando um novo negócio. E começou a contar o contexto. Gente, ó, me arrepia. Só de. Ela começou a falar a respeito do pai dela, que ela, depois de 10 anos do falecimento dele, achou uma caixa. E nessa caixa tinha um produto de radiestesia, de radiônica, em que ele ajudou milhares de pessoas, salvou vidas com isso. E que ele era um cara que era ultra materialista e que passou depois para uma fase mais espiritualista, teve uma transformação de vida e desenvolveu esse produto de radiestesia radiônica. E o sonho, o maior sonho da vida dele era justamente reverter a diabetes. E aí, para além disso, ele era velejador, ganhou Olimpíadas, aconteceram uma série de coisas assim. E aí eu falei, gente, poderia haver sinal mais claro do que esse, né? E eu acho que além disso, valida para mim uma tese. Esse lance de gravar os vlogs, de falar aqui, de trazer à tona os conteúdos, me leva a pensar muito sobre a necessidade de falar mais das coisas, né? Das pessoas conhecerem aquilo que a gente faz. Que é o que eu falo para os meus clientes, para os meus parceiros todos os dias, que a gente precisa falar do que a gente faz, né? O tempo todo. E o quanto isso conecta. E aí encontrar essa mulher, no momento em que eu estou gravando um vídeo falando sobre o livro da Tamara Klink, falando de reversão de diabetes, que era o sonho do pai dela e ela acabou não cumprindo, falando de radiestesia, não pode haver sinal mais claro e na cara do que esse, né? Então eu achei que foi bem interessante. E aí fica a dica para você, né? Apesar da gente ter um pouco de vergonha e de se conter muitas vezes de ambientes em que vai gravar coisas, eu acho que é fundamental a gente falar daquilo que a gente faz. E é fundamental a gente falar daquilo que a gente vive, né? Das nossas práticas, porque isso sempre vai conectar com alguém. No fim do dia, os CPFs só se conectam com CPFs, né? As pessoas só se conectam entre si. E o quanto isso está intrínseco. Às vezes a gente fica tão atribulado olhando para as coisas do escritório, fazendo correria para lá e para cá, que esquece
Mas olha o valor que isso tem. Foi muito peculiar. Então, eu não podia deixar de registrar isso aqui.